Então, a partir de agora nós estamos gravando e essa aula vai ficar disponível no YouTube e eu deixo o link no Classroom. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês estão vendo meus slides, estão me ouvindo. Só para a gente revisar qual é o nosso conteúdo, né? O que a gente vem discutindo nas últimas aulas, nós estamos falando sobre rotações. Então a gente definiu que era uma rotação, nós definimos as grandezas associadas à rotação como posição angular, deslocamento angular, velocidade angular, aceleração angular. E aí nós fizemos as comparações entre os movimentos com a aceleração angular constante e a aceleração linear constante. A gente viu que as expressões matemáticas são idênticas, só muda aqui as variáveis, que em vez de variáveis lineares, nós vamos ter variáveis angulares. E aí nós relacionamos as variáveis lineares com as angulares, né? A gente viu que é possível relacionar elas, certo? Resolvemos questões do Enem, definimos o que era o torque, né? Torque associado a uma força aplicada em um corpo, né? Que essa força faz com que o corpo rotacione, né? Em torno de um eixo central, em torno de um ponto central, a distância entre o eixo e o ponto é definido como um raio, nós chamamos de R. E o torque é definido como o produto vetorial do raio com a força. Aí, com isso, nós respondemos essa questão do Enem 63, que é uma questão associada ao equilíbrio e precisamos do conceito de torque para, nesse caso, encontrar qual seria a massa da barra quando nós temos um saco de arroz preso na extremidade, em que, nesse caso, o sistema está em equilíbrio. Então, a gente vai ter que aí existe um ponto aqui na barra, que seria o ponto em que a barra se movimenta em torno desse ponto. Então, é o ponto, né, de rotação dessa barra. Em seguida, nós construímos o conceito de momento angular, né? Definimos o momento angular como sendo o produto vetorial do raio, né, de uma certa partícula de um corpo girando em torno de um ponto central, em torno de um eixo central. Então, é o raio, a distância entre o eixo e a partícula. Produto vetorial do raio com o momento linear P, né? Então, esse aqui, o P vetorial, o momento linear, e esse L aqui representa o momento angular. Então, como o momento linear é massa vezes velocidade, então a massa fica em evidência, m, porque é um escalar, e a velocidade é uma quantidade vetorial. Então, nós vamos ter o produto vetorial do raio com a velocidade. Então, essa figura apresenta de forma geométrica como é que nós encontramos o momento angular de uma certa partícula que está no ponto A com o momento linear P. Então, o produto vetorial, e de acordo com a regra da mão direita, como eu falei na última aula, você estende os dedos para a direção do raio, os 4 dedos da mão direita, e aí você leva eles para junto do momento linear P, e o polegar vai apontar na direção do momento angular. Então, como esse movimento é no plano, o momento angular é saindo do plano, é na direção de Z. E nós fizemos a comparação da segunda lei de Newton para rotações. Então, a gente precisou definir a força aplicada em uma dada partícula específica, porque elas possuem
velocidades lineares diferentes, então elas vão ter acelerações também lineares diferentes devido à distância dela ao raio ser diferente. E depois que a gente somou todas as contribuições das partículas, nós encontramos que o torque está relacionado com o momento de inércia I do corpo, que é a soma de todas as massas vezes o raio ao quadrado, né, de cada partícula. E isso é uma quantidade que depende apenas do formato do corpo, certo? E nesse caso, isso é uma quantidade conhecida, que é denominada de momento de inércia. E para algumas situações, né, algumas geometrias, a gente consegue calcular o momento de inércia, por exemplo, de uma esfera, de um cilindro. Porém, se tiver uma geometria muito complicada, vai ser muito complicado de calcular o momento de inércia, né? Então, a gente tem essa tabela. Conseguimos também relacionar a segunda lei de Newton não só através do torque, né, como está aqui no slide anterior, que o torque era o momento de inércia vezes a aceleração angular alfa, né? Então é como se fosse uma segunda lei de Newton, ou seja, você tem uma aceleração, você associa a ela uma massa e você tem a força. Nesse caso não, você tem uma aceleração angular, você associa a esse sistema um momento de inércia aí e você vai ter o torque. E o torque ele possui uma direção e nesse caso seria a direção do movimento de um corpo que está rotacionando. Mas como a gente conhece, na maioria dos casos os corpos estão girando, mas estão fixos. Eles possuem um torque naquela direção, mas esse torque não provoca um movimento do corpo saindo daquele eixo que está fixo, né? Mas caso fosse um eixo móvel, você teria o sistema se deslocando. Um exemplo disso, prático, que eu posso apresentar para vocês, só conferir aqui. Por exemplo, um exemplo prático são os parafusos que prendem uma roda que está em movimento. Então, geralmente a gente tem situações em que a gente precisa fixar aquela roda que vai movimentar através de um parafuso. Então, esse parafuso você vai apertar ele em um dado sentido e aí você aperta até ele estar bem fixo, né? Para que a roda não fique solta quando ela entrar em movimento. Então, o parafuso geralmente tem essa função. E a gente observa isso nos veículos, né? Nos veículos como os carros. Então, os carros eles possuem 4 pneus e cada pneu ele tem seus parafusos. Geralmente são mais de um, né? Não é só apenas um que prende por questão de segurança. Então, você vai ter no mínimo 4 parafusos prendendo a roda, porque se por acaso algum parafuso faltar, sair, a roda não vai sair do veículo, né? Então, aumentar o número de parafusos também é uma questão de segurança. E aí entra a questão. Você não pode apertar o parafuso em qualquer sentido. Você tem que apertar o parafuso no sentido tal de que quando a roda estiver em movimento, o movimento da roda em torno daquele parafuso tem um torque e esse torque provoque também um aperto, não uma folga. Então, quando vocês se depararem com a situação em que vocês precisem retirar o pneu do veículo, então vocês vão ter que pegar uma chave de roda, vão ter que desparafusar o parafuso que está prendendo a roda, e para isso vocês vão ter duas escolhas. Vocês vão ter que apertar, vocês vão ter que desparafusar o parafuso
girando a chave de roda no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, em qual sentido vocês vão ter que girar a chave de roda? Isso é uma questão interessante. Os mecânicos podem facilmente, através da sua prática já e sua experiência, saber qual é o sentido. Mas fisicamente a gente vai saber qual é o sentido. O sentido tem que ser o sentido contrário, né, ao movimento da roda. Por quê? Porque quando o carro estiver na direção, né, seguindo para frente, não de ré, né, para frente, em que é o sentido que ele tem o maior movimento, então o carro está em 100 km por hora. Então a roda está girando em qual sentido? Então a roda que está do lado direito, né, do carro, ela vai estar girando no sentido, né, horário, né, o sentido dos ponteiros do relógio, no sentido horário. Quando o carro está andando de ré, a roda está girando no sentido anti-horário. Então, quando a roda está girando no sentido horário, ela vai ter um momento angular muito grande, porque a velocidade do pneu é muito alta, a 100 km por hora. De tal forma que, quando eles vão produzir o parafuso, eles vão produzir o parafuso de qual forma que o aperto seja nessa direção do torque, certo? Então você vai ter, para calcular o torque, a velocidade angular, né? E o momento de inércia. Então a velocidade angular tem que ser de tal forma que ela tem que ser entrando para o pneu, certo? A direção dela tem que ser entrando para o pneu. Então, a partir do momento que o carro está em alta velocidade e o pneu girando em alta velocidade, a velocidade angular alfa está entrando para o pneu, certo? E aí, esse fato de a velocidade angular ter a direção de entrar para o pneu, ela está apertando o parafuso. Então, a velocidade, o carro viaja com uma velocidade alta à medida que o parafuso que aperta a roda está com um torque alto, está sempre apertando a roda. Então você não tem nenhum risco, nenhum perigo de que o parafuso saia do pneu. Pelo contrário, se a velocidade angular fosse saindo da roda, no sentido de que você tem um torque saindo da roda, à medida que você estaria em alta velocidade, você estaria desparafusando o parafuso, devido ao torque que seria saindo da roda. Então isso poderia causar um afrouxamento dos parafusos da roda e poderia ocorrer um acidente de que a roda poderia soltar do veículo, né? Então, numa situação em que vocês precisem trocar o pneu do carro, vocês iam girar a chave de roda no sentido anti-horário, que este é o sentido em que você tem um afrouxamento do parafuso. Então é uma questão, um exemplo aqui técnico, né, de aplicação desses conceitos da física no caso da engenharia. E aí nós vamos ter várias outras aplicações, né, associado a essa questão do torque. Então nós também definimos o torque, né, associado ao momento angular, que a gente observamos que é possível fazer isso, né, se a gente vê que o momento angular é o produto vetorial do raio com o momento linear P, mais o momento linear P contém a velocidade. Mas se em vez de eu olhar o momento angular, eu olhar a variação do momento angular no tempo, eu vou ter a variação da velocidade no tempo. E aí, variação da velocidade no tempo é a aceleração, em que massa vezes aceleração é força, e o produto vetorial do raio com a força é o torque. Com isso, a gente chega a uma lei que também é conhecida como segunda lei de Newton, mas para o caso de rotações, em que o torque é a variação do momento angular no tempo. Então, a gente encerrou a aula passada com nesta
equação matemática 11. E ela tem vários desdobramentos também associados a ela. Quando a gente vê que o torque se anula, o momento angular é conservado, é constante. Isso é simples de observar, né? Se o torque é nulo, é igual a zero, eu vou ter que a variação do momento angular é zero. Então, uma coisa que tem uma variação nula é sinal que essa coisa é conservada, ela é constante no tempo. Ou seja, o momento angular final é igual ao momento angular inicial. Então, aqui a gente precisa ver que o torque ser nulo não significa que o momento angular é nulo. O momento angular não é nulo, é diferente de zero, mas ele é constante. A gente pode afirmar isso. Sempre que o torque é nulo, o momento angular vai ser constante naquela direção do torque, certo? Então veja que aqui é um vetor. Então a gente vai ter um momento angular na direção de uma dada direção, porque ele é constante quando o torque naquela direção é nulo. E aí, para exemplificar isso, eu falei sobre o movimento da Terra em torno do Sol. Mas não estava isso, no momento aqui não estava, eu não tinha feito esse desenho, eu fiz agora. E aqui explica melhor essa questão de o momento angular da Terra ser constante. Então, vocês percebam que você tem o Sol, né? O Sol nesse ponto aqui. Então, o Sol está aqui, localizado aqui. E você tem a Terra girando em torno do Sol. Nós sabemos que o movimento da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito. Pelo contrário, é uma elipse, em que uma elipse ela tem um raio, né, que ele não é constante. Ou seja, se eu definir o centro da elipse aqui nesse ponto, então se eu definir o centro da elipse aqui, então eu vou ter um raio R aqui, em que esse raio R ele é menor do que esse raio aqui, que liga esse ponto até onde a Terra está no ponto inicial, certo? Esse ponto aqui, que é o ponto inicial. Então o raio da elipse não é constante, ele é variável. E a Terra gira em torno do Sol, em que o Sol ocupa um dos focos. Esse é o que a gente entende da teoria. Mas aí a gente precisa entender que, para definir um momento angular, não necessariamente a gente precisa ter um raio constante, nem um movimento rotacional em torno de um eixo fixo, certo? Na verdade, o momento angular é mais geral do que isso. O momento angular basta que você tenha um corpo girando em torno de um ponto, né? A gente considera esse ponto como sendo fixo, e ele vai ter um raio, uma distância r desse ponto, e esse corpo tem um momento linear, define qual é o momento angular. Agora, vai ter situações aqui que a gente precisa analisar isso com mais cuidado, em que quando o raio está variando, né? Mas nesse caso aqui, o que eu quero alertar para vocês é isso, que o momento angular é conservado e é constante. Então, a primeira observação é que o torque ele vai ter uma direção saindo do plano, porque é o produto vetorial da força com o raio. Então a força e o raio estão no mesmo plano. Então o torque vai ser saindo do plano. Só que a gente sabe que a força está na direção do raio, certo? Então ela possui um ângulo com o raio igual a zero. Então na figura aqui vocês veem que a força aqui, né? Ela tem essa direção aqui, esse sentido, e é o mesmo sentido do raio R, certo? Vou botar o vetor aqui. Então, é o mesmo sentido do raio R, o ângulo entre eles é zero, então o torque é nulo, é R vetor F.
Então, o momento angular, ele é conservado na direção torque, ou seja, o momento angular que é saindo, então o momento angular que seria para cima no eixo Z, certo? O momento angular que é L, o vetor, certo? Então, ele é saindo do plano. E ele é conservado, ele é constante, porque o torque também é nessa direção. Agora, isso parece estar inconsistente. Por quê? Porque o momento angular L, não, né? L é igual a R, X é o produto vetorial, certo? Vetor P. Mas o R está variando. A gente observa que o R está variando, que o R não é constante. Então, o momento angular automaticamente deve estar variando. Mas, em compensação, se o R está variando, o momento linear também vai estar variando. Então, é isso que a gente vai observar. Porque o torque é nulo e o momento angular tem que ser conservado, tem que ser constante. Então, se R aumenta, P tem que diminuir para isso permanecer um valor constante ao longo de todo o movimento. Então, neste ponto aqui, eu vou ter um L I, certo? Então, eu vou ter aqui um LI, índice I, certo? E aqui eu vou ter um LF, índice F. De tal forma que, como o torque é nulo, então eu vou ter que L I vai ser igual a LF. Então ele vai ser conservado, o momento angular vai ser conservado. Embora que o raio varie, de tal forma que o momento linear também varie. Então, eles variando ao mesmo tempo, faz com que o momento angular permaneça constante, ou seja, o R diminui e o P aumenta. Vai ter situação em que o P diminui e o R aumenta. Então, onde isso acontece? Quando o raio entre a distância do Sol à Terra tiver um raio menor em relação ao ponto inicial, o momento linear aqui nesse caso vai ser maior do que o momento linear nesse ponto. Então, a Terra vai ter uma velocidade maior nesse ponto do que nesse ponto. Então, é isso que a gente observa. A Terra vai andar mais rapidamente aqui nessa trajetória do que nesse ponto aqui. Ela vai andar mais lento. De tal forma que quando ela chegar aqui, ela vai andar de forma bem mais rápida, porque a distância R é bem menor. Então, era essa observação que eu queria fazer com relação ao exemplo anterior que eu tinha falado, que era esse exemplo aqui do momento angular da Terra. Então, nós temos 10 minutos, 13 minutos. Eu vou continuar a aula de hoje, mas eu vou falar da energia associada a rotações, certo? Então, a gente estudou a dinâmica de um sistema que está submetido a uma força, e nesse caso o sistema é um corpo que gira em torno de um eixo. Agora nós vamos levar aqueles conceitos que a gente aprendeu lá em movimentos translacionais, que eram os conceitos de energia e trabalho, né, para os movimentos de rotações. Então, primeiro definição que a gente vai utilizar aqui é de energia cinética de rotações. Então, a gente vai construir a expressão matemática para a energia cinética no caso de rotações. Então, a gente já sabe, né, que um corpo rígido formado por um conjunto de partículas, e sabemos que cada partícula tem velocidade diferente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a energia de cada partícula, certo? Que compõe o corpo. A gente vai ter uma energia específica para cada partícula e vai somar todas as energias dessa partícula para obter a energia cinética total do corpo como um todo.
Então, na expressão 1, a gente tem a soma das energias cinéticas individuais de cada partícula. A energia cinética a gente conhece como sendo o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, eu tenho para a partícula 1, eu tenho a massa dela, que eu estou chamando de M1, e sua velocidade de V1. Para a partícula 2, eu tenho sua massa M2, sua velocidade V2, e assim sucessivamente, em que eu posso escrever a expressão como essa simbologia de um somatório, certo? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, é na expressão 1, em que eu estou considerando N partículas que formam o corpo. Então vai aparecer um N maiúsculo aqui, nesse somatório. Lembrando que a velocidade de uma partícula individual depende da sua velocidade angular e do seu raio, RI. Então, ele vai aparecer, eu substituo nessa expressão ômega vezes RI, que é a velocidade linear de cada partícula. E aí eu só faço separar aqui os termos, deixar esse termo aqui entre parênteses em evidência, porque esse termo ele só depende da geometria do corpo, né? Depende da massa de cada partícula e do raio que cada partícula tem com eixo de rotação. E a gente já viu que esse termo é o momento de inércia e do corpo. Então a gente pode escrever a energia cinética de rotações como K igual a 1 meio de I vezes ômega ao quadrado, em que ômega é a velocidade angular e I é o momento de inércia. Então, dado o momento de inércia e a velocidade angular do corpo, a gente sabe qual é a sua energia cinética de rotação. Sabendo disso, a gente pode calcular o trabalho a partir da variação da energia cinética, né? A gente construiu essa expressão aqui, essa relação aqui de energia. A gente tem a variação da energia cinética e o trabalho. E é só calcular a diferença entre a energia cinética final menos a inicial. Então vai aparecer a velocidade angular final, né, e a velocidade angular inicial, né, de um corpo que está girando, de tal forma que eu estou tratando o mesmo corpo, o momento de inércia não muda, né, ele é constante. Também a gente pode calcular o trabalho pela essa expressão matemática aqui, como sendo torque vezes o deslocamento angular. Então é muito parecido com o trabalho quando a gente usa as expressões para movimento linear, em que aparece a força vezes o deslocamento. No lugar da força nós temos o torque, e no lugar do deslocamento linear a gente tem o deslocamento angular, delta θ, que é a posição angular final menos a posição angular inicial. Então a gente pode fazer as correspondências entre as equações lineares e as equações angulares. Então, posição, equação linear x, né? Equação angular é θ, velocidade é ΔX sobre ΔT, movimento linear, movimento angular é Δθ sobre ΔT e assim por diante. Da mesma forma, a gente trabalha a energia cinética, a potência, né? Que é a variação da energia no tempo. Mas a gente pode escrever a expressão dessa forma, como sendo força vezes velocidade. Nesse caso seria o torque vezes a velocidade angular. Então vocês vão observar esta relação entre as equações lineares e angulares. Da forma que o teorema de trabalho e energia ele não muda, né? Trabalho é igual a variação da energia cinética. Então, existem dois tipos de movimentos, como a gente estudou até agora, né? Existe o movimento de translação e o movimento de rotação. Então, o movimento de translação é o movimento em que todas as partículas que compõem o corpo possuem a mesma velocidade linear. Ou seja, se cada partícula que compõe o corpo tem a mesma velocidade linear, então o corpo está com movimento de translação. Quando o corpo está em movimento de rotação, cada partícula que compõe o corpo está com velocidade linear diferente. Por quê? Porque a gente viu que a velocidade linear depende do raio.
né, quando o corpo está girando. E cada partícula está em uma posição localizada em uma dada posição do corpo, em que existem partículas com posição mais próxima do eixo de rotação e partículas com posição mais distante do eixo de rotação, né? Então, eu falei daquele exemplo do carrossel, que existe um cavalinho mais próximo do eixo e um cavalinho mais distante. Aquele cavalinho que está mais distante tem uma velocidade linear maior do que o cavalinho que está mais próximo do eixo. No entanto, a gente pode combinar esses dois movimentos de translação e rotação. Então, a gente considera que objetos que rolam suavemente em uma superfície, ou seja, são objetos que rolam sem escorregar ou que caem na superfície, certo? Então, vocês têm nessa figura 1 aqui um corpo rígido, né? Pode ser visto como uma roda de uma bicicleta, um pneu de uma bicicleta. Ela rola aqui no sentido de que ela tem um movimento de rotação, está sempre rotacionando em torno de um eixo, e um movimento de translação. Por quê? Porque ela está se deslocando com relação ao ponto P. Então a gente tem que a posição, né? A posição ocupada aqui na roda S, certo? É dada pela geometria como sendo θ vezes o raio. Na verdade, isso aí é a posição angular, θ igual a S dividido por R, né? Como a gente já tinha visto. E aí nós observamos na figura em que o deslocamento linear S é o mesmo deslocamento S associado aqui com a posição angular θ, certo? Então, observe na figura que a roda movimenta para cá, né? Rolando aqui. E aí esse ponto P aqui é como se fosse subindo aqui a roda, né? Quando ela desloca. Então a gente tem a gente observa essa constatação aqui de que no movimento de rolamento suave, deslocamento linear S é igual ao deslocamento S aqui de uma partícula aqui presa na roda, certo? Então a partir disso a gente tem como definição a velocidade linear da roda, mas essa velocidade linear é a velocidade linear associada ao centro de massa da roda, certo? Por isso aparece VCM aqui. CM é o centro de massa. Na figura aparece aqui um COM, que essa figura foi retirada de um livro escrito em inglês, que é Center of the Matter. Então é porque está seria a abreviação em inglês aqui, COM. Então, como a gente já sabe também, a velocidade centro de massa é a velocidade angular vezes o raio. E nessa figura aqui mostra exatamente essa combinação de rotação com translação. Na figura A nós temos uma rotação em que as partículas que compõem, né, a roda, então, descrevendo a velocidade linear, né? E aí a velocidade linear é diferente, né? Cada partícula compõe, mas na extremidade aqui ela possui uma dada velocidade linear V, que nesse caso é a velocidade linear do centro de massa. Caso de translação, aí a gente vê que aqui a velocidade é nesse sentido, porque a roda gira no sentido horário, né? E aqui é no sentido contrário. Então vai aparecer o sinal negativo. Nesse caso de translação, a gente vai ter as velocidades lineares na mesma direção. Por quê? Porque a roda não está girando, não está rotacionando, ela só está deslocando. Quando a gente combina os dois movimentos, a gente vai ter que no ponto P aqui a velocidade se anula, de tal forma que elas se somam no ponto T aqui no ponto de cima. Então vai aparecer duas vezes a velocidade do centro de massa, que é a velocidade no ponto aqui no eixo da roda, certo? E a gente observa essa constatação. E um exemplo disso é que quando você tem um pneu de bicicleta girando muito rápido, você não consegue observar
os raios aqui, os aros aqui do pneu, porque eles estão girando muito rapidamente. Então você vê como fosse um contínuo, mas aqui no ponto de baixo você observa aqui os raios, consegue enxergar eles porque eles vão ter uma velocidade muito pequena aqui nesse ponto. Só vão ter velocidade nula exatamente no ponto em contato com a superfície. Fora desse ponto, um pouco mais próximo do eixo, a velocidade é diferente de zero. Então a gente está perto de finalizar a aula, mas a gente está perto também de encerrar esse conteúdo, por isso eu estou adiantando. Então a energia cinética nesse caso seria a combinação dos movimentos de translação e rotação, em que eu teria a energia cinética de rotação, como a gente já viu, né, no slide anterior, e a energia cinética associada à translação. Agora lembrando que a velocidade que aparece aqui é a velocidade do centro de massa, VCM, elevado ao quadrado, e o momento de inércia é o momento de inércia associado ao centro de massa, né, a expor. Lembrando que eu já falei que para a gente calcular o momento de inércia a gente precisa definir um eixo de rotação. Então, definindo o eixo de rotações em posições diferentes, eu tenho um momento de inércias diferente. Então, para finalizar, eu tenho essa questão 97 do Enem, prova amarela, e é um exemplo desse caso de energia cinética de um sistema que tem movimento de translação e rotação. Então, a dizer que numa feira de ciências, o instante utilizará o disco de Maxwell, o ioiô, para demonstrar o princípio de conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então, ele tem esse disco de Maxwell, que é um sistema que você tem uma corda presa, né, nesse disco, e você solta de uma altura, ele vai, né, rolar. Então ele vai ter um movimento de rotação e um momento de translação e vai descer até o final da corda. A etapa 2 é o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo que o sistema conserva ativo, ou seja, não existe perda de energia da forma de atrito, da forma de calor. Então, ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Então, isso aqui é uma informação importante, porque ele está dizendo que a velocidade linear do centro de massa do disco é desprezível em comparação com a velocidade angular. O que ele está dizendo é que a energia cinética de translação é desprezível em comparação à energia cinética de rotação. Então, eu não preciso me preocupar com a energia cinética de translação nesse caso. É o que ele está considerando. Então, vocês observem que no cálculo da energia cinética eu tenho a energia cinética de translação, que é esse segundo termo, um meio de m VCM ao quadrado, e a energia cinética de rotação, que é esse primeiro termo. Então, a gente só precisa calcular esse primeiro termo. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura na haste do brinquedo. Então, esse valor aqui, entre o brinquedo e a haste, mede 1/3. Então, as especificações de tamanho do brinquedo, isto é, o comprimento, largura, altura, assim como a massa do disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então, ele deu aqui os conteúdos: base de metal, haste metálica, barra superior e disco de metal. Então, ele tem esses dados: comprimento, largura e altura, né? Então, a altura é de 410 milímetros e a massa do disco de metal 30 gramas. Então, ele pergunta: o resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é? Então, ele quer o resultado da etapa 2. A etapa 2 é o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ou seja, ele soltou o disco veio, rolou, chegou nesse ponto. Ele quer saber a energia cinética de rotação nesse ponto, porque ele desconsiderou a energia cinética de translação. Mas, para me encontrar a energia cinética de rotação, eu preciso do momento de inércia, e ele não forneceu o momento de inércia no problema. Então, se tornou outro problema a ser resolvido.
seria encontrar o momento de inércia desse disco. Porém, com os dados que ele forneceu, não é possível calcular o momento de inércia. Eu acho que talvez seja possível, mas no fim a gente não precisa se nós lembrarmos do teorema de conservação da energia mecânica, certo? Esse aqui, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho está associado à variação da energia potencial. E energia potencial, eu só preciso da massa e da altura. Então, se eu sei a energia potencial, eu sei que é a energia cinética. Então, no fim, o que eu preciso calcular é a energia potencial. Então, eu não preciso calcular a energia cinética de rotação do disco. Ela vai ser igual à energia potencial. Agora, a gente só precisa ter cuidado em saber definir aqui onde é o meu ponto inicial. Se eu traço o meu ponto inicial aqui e o meu sentido do eixo Y para cima, eu tenho que o deslocamento aqui é negativo, porque está no sentido negativo de Y, então os sinais são importantes nesse caso. Mas vamos ver como foi considerado aqui a resposta. Então, como eu já disse, a gente conhece a lei de conservação da energia, trabalha menos variação da energia potencial, e também sabemos que o trabalho é a variação da energia cinética, portanto, a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial. Então, a gente vai ter 4, quantidades a ser calculadas. Energia cinética final menos energia cinética final. Então, a gente quer saber que é a energia cinética final. Então, K inicial a gente precisa saber. Mas a gente pode considerar ele como sendo zero, porque a gente pode considerar inicialmente o sistema em repouso. Então, não tem velocidade angular. Então, a energia cinética inicial é zero. Então, aqui vai aparecer K final, que é o que eu estou obtendo. Do lado direito é o que eu vou calcular, que é a energia potencial final menos a inicial. Então, o que a gente precisa é saber definir qual é o meu ponto de referência em que a energia potencial inicial vai ser zero, em que a energia, na verdade, aqui a energia potencial final vai ser zero, certo? De tal forma que a energia potencial inicial, que vai ter um valor negativo, com esse negativo vai ser mais, ela vai ser calculada, que ela só depende da massa e da altura. Então, no fim, é só vocês fazerem o seguinte, é só vocês definir o ponto inicial aqui em cima, em que no ponto inicial o deslocamento, a altura é zero. Então, se é zero, a energia potencial desculpa. A gente está considerando a energia potencial final igual a zero. Então, a gente considera o ponto aqui embaixo. De tal forma que, quando ele desceu, ele chegou aqui a uma posição zero. Então, a energia potencial vai ser zero. Mas a energia potencial inicial, que ele estava a certa altura, é diferente de zero. Então, é só essa observação. Feito isso, a gente sabe quem é a massa e sabe quem é a altura. Então, aí a gente tem que fazer as conversões, porque ele foi dado em grama a massa. Então, a gente transforma para quilogramas e a altura foi dada em milímetros. Então, a gente tem que transformar para metros. Então, aqui está a expressão matemática, feita as transformações devidas, tal. A gente sabe que 1 kg equivale a 1000 gramas e 1 metro equivale a 1000 milímetros e chegamos ao resultado de 8,20 vezes 10 a menos 2, com todas as unidades no Sistema Internacional de Unidades SI. Então a resposta será dada em joule, que é o que ele pediu. O resultado do cálculo da etapa 2 em joule é 8,2 vezes 10 elevado a menos 2, que é a letra P, certo? Então, o que eu tinha para apresentar sobre rotações era esse conteúdo, e a gente já conseguiu ver muita coisa, bastante coisa. Então,
Eu acredito que é suficiente para a gente responder as questões do Enem. E na próxima aula eu posso resolver mais uma questão associada a esse exemplo e fazer uma revisão para o simulado de vocês na próxima sexta-feira. Então, eu vou estar à disposição para tirar dúvidas e também vou responder e revisar conteúdo, certo? Então, agradeço a presença de vocês, vou pausar a gravação e vou salvar.